No bate-papo de hoje, vamos falar sobre psoríase. É uma doença de pele que pode surgir em qualquer idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase atinge até 3% da população. Quem fala sobre o assunto é o médico André Vicente de Carvalho. A psoríase é uma doença autoimune. Eu gostaria então que tu explicasse o que significa isso, autoimune. A doença autoimune é aquela onde o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, a inflamação que nós produzimos, ataca componentes do nosso próprio corpo. Então, a causa dessa doença qual seria? Ela é basicamente uma doença genética, que a gente pode receber essa informação genética dos pais ou durante a formação, vai acontecer durante a formação do embrião na barriga da mãe. E são lesões que vão acontecendo em algumas partes do corpo, é isso? São lesões avermelhadas, que nós chamamos de eritematosas, descamativas, que podem ser elevadas ou não, podem coçar ou não e aparecer em praticamente qualquer lugar do corpo, mas mais comumente joelhos, cotovelos e couro cabeludo. E às vezes as pessoas que têm esse tipo de lesão sofrem algum preconceito, então é sempre importante a gente alertar que não é contagioso. Exatamente, não se pega, isso não se transmite para ninguém. São lesões completamente inócuas, né? Elas não vão causar mal para ninguém, então o preconceito é completamente descabido. Não tem cura? Infelizmente não há cura, mas como várias outras doenças, como diabetes, hipertensão, deve ser tratada, né? Então tem controle? Tem controle. Tem uma fase do ano em que a doença surge, tem mais probabilidade de aparecer? Ela tende a melhorar no verão pela maior incidência da radiação ultravioleta, que diminui as lesões, e tende a piorar no inverno. E quais são os riscos? Hoje se fala em alguns riscos. Pessoas que têm esse tipo de doença, ela pode desenvolver outras doenças? Pode. A gente sabe agora, nos últimos estudos, que existe uma maior tendência do paciente com psoríase, quanto mais grave, maior a tendência, de desenvolver doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras coisas que vão se descobrindo mais recentemente. O que a gente não sabe ainda é que se o controle da psoríase vai diminuir a chance dessas pessoas fazerem essas outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, doença do coração. Isso ainda está em evolução, as pesquisas, mas a gente acredita que seja muito provável que controlando a psoríase essas outras doenças também tenham um controle melhor. Então, quais são os cuidados que a pessoa com psoríase deve ter? A pessoa com psoríase deve manter o acompanhamento com ou sem lesão. Então deve sempre ir ao médico, procurar ter a saúde mais em dia possível e os acompanhamentos médicos gerais o mais em dia possível com o seu dermatologista e com o seu clínico geral. Porque às vezes a lesão, as pessoas acham que ali, naquele momento controlada, elas podem se descuidar. Exatamente, e de fato a pessoa que tem psoríase, ela vai ter sempre psoríase, tendo a lesão ou não. Então mantendo sempre esse controle. Automedicação é um risco muito grande? Um risco muito grande, né? Por que pode causar? Várias coisas, desde as pomadas que podem causar atrofia da pele, até rasgar a pele, até as medicações via oral que são muito pesadas e são imunossupressores, devem ser controlados para que haja um uso responsável. Então assim, é um tratamento individualizado? Sem dúvida nenhuma. Além dos medicamentos, a pessoa durante esse tratamento, o que ela deve fazer? Ela deve manter um ritmo de vida saudável, o mais possível dentro da nossa rotina, né? Acompanhar com o médico, ter alimentação saudável, fazer todas as coisas que diminuam o risco dessas outras doenças, que a gente sabe que diminui, além do controle da psoríase. Porque uma doença alimenta a outra, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, é um ciclo vicioso.